regulamento da Copa do Brasil ele é único, né? É a única Copa, o mata-mata nacional, que se tem notícia, que estabelece o seguinte, nessas fases iniciais, ou na fase inicial, né? Essa que foi concluída na quinta-feira. O time considerado grande, o mais bem ranqueado, ele joga fora de casa. E o time que não está tão bem ranqueado, o menor, o pequeno, ele joga em casa. E a vantagem do empate é do time grande, e o pequeno precisa vencer. A única vantagem que o pequeno tem é jogar nesses domínios. Lá fora, na Espanha, na Inglaterra, em vários países onde as Copas são disputadas há muito mais tempo, jogo único, nessas fases todas é assim, né? Em geral, toda competição assim, exceto a semifinal, e a final em um jogo único. E como funciona? Faz-se um sorteio, esse sorteio determina quem é o mandante, e os dois times entram em campo em igualdade de condições. Então vamos imaginar aqui que se fosse o jogo do Grêmio contra o Mirassol, a surpreendente eliminação tricolor, a classificação do time do interior paulista. Se fosse o sorteio, talvez essa partida acontecesse em Porto Alegre, sem vantagem para clube algum. Poderia o Grêmio, talvez em casa, ter conseguido uma melhor sorte. Claro, isso não diminui aí minimamente a vergonha do Grêmio nessa fase da Copa do Brasil, a eliminação para um time, uma boa equipe e tal, mas uma equipe de investimento muito menor, uma equipe do interior de São Paulo. Mais grave ainda a eliminação do Internacional para o Globo, lá no Rio Grande do Norte. Uma equipe pequena, modesta, com orçamento baixíssimo, que eliminou vencendo o Inter. Se houvesse sorteio, talvez o jogo acontecesse em Porto Alegre, com os dois times em igualdade de condições. Peguemos então o caso do Vasco contra a Ferroviária. A Ferroviária jogou melhor, mas perdeu por 1-0, jogando em casa. Teria que virar o jogo. Se houvesse sorteio, o jogo poderia acontecer ainda assim, então, não só em São Januário, como ainda assim no interior paulista, em Araraquara, e a Ferroviária, com um empate, por exemplo, poderia ir para os pênaltis. Vão para a Libertadores, eles têm a vantagem de entrar já numa fase mais adiante, bem mais adiante. E eles acabam dominando a competição. Você vê que, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Fortaleza, enfim, América. Os times todos eles vão entrar lá na frente. Isso depois de outros times terem que brigar tanto aí para chegar até as fases decisivas da competição. Eu entendo que quem se classifica para a Libertadores já tem o benefício alcançado em campo, esportivamente, de disputar a Libertadores. Você já está na Libertadores. Ponto. Aí você ainda premia, mais uma vez, colocando lá, furando a fila, né? Lá nas fases decisivas da Copa do Brasil. Não entendo o porquê disso. Aí você vai encontrar algumas distorções, como, por exemplo, nessa semana, domingo, teremos um Flamengo e Vasco. Os dois vão disputar as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Esse jogo não deve mudar nada nesse sentido. No entanto, o Vasco jogou contra a Ferroviária, venceu com dificuldade, jogo difícil, conseguiu se classificar, acho que nem mereceu a classificação, mas conseguiu, isso que importava ali. O Vasco luta para sobreviver na competição até pela questão financeira, o time tem que melhorar muito. Joga domingo contra o Flamengo e na quarta-feira vai até o interior baiano enfrentar o Juazeirense. E aí sem vantagem de empate, tem que ganhar. O que é mais importante para o Vasco nesse momento? O clássico com o Flamengo no Campeonato Carioca que vai ter adiante, né? Não nessa rodada, tem a outra mais adiante, mais para o decorrer do mês de março, né? As semifinais do estadual, né? Ou seja, agora é um clássico que vale só para rivalidade, definição de posições ali, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou os jogos da Copa do Brasil. É claro que os jogos da Copa do Brasil são mais importantes, é uma questão, é um problema imediato a ser resolvido. O Vasco tem que avançar. E aí o Vasco tem que se desdobrar, porque ele viajou até São Paulo, vai viajar para a Bahia, dois jogos difíceis, são jogos difíceis. Foi contra a Ferroviária e será certamente lá em Juazeiro. E o Flamengo está descansando olimpicamente, porque ele está na Libertadores, é o bonitão, não tem que jogar. Eu acho isso muito errado, né? Influencia inclusive dentro dos confrontos estaduais. Quando o Flamengo descansa e treina, o Vasco tem que ficar jogando aqui e acolá, e alguém vai dizer, não, mas o Vasco está na segunda divisão, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Sim, mas falamos da Copa do Brasil. O que tem a ver o Brasileirão, a vaga na Libertadores, com a Copa do Brasil? A Copa é a Copa, gente. Todos deveriam disputar em igualdade de condições. A não ser que se estabeleça, por exemplo, que os times da primeira divisão vão entrar todos em determinada fase, os da segunda divisão em determinada fase, e os outros, da
terceira, da quarta ou sem divisão vão disputar fases iniciais. Aí até faz sentido. Agora, por que o time se classifica para a Libertadores e por ele estar na competição internacional, ele vai ter o benefício de entrar em fases avançadas da Copa do Brasil, mata-mata nacional? O que explica isso? Por que esse benefício todo? E aí, como eu disse, isso tem impacto inclusive na competição estadual. Domingo teremos o Flamengo inteiro descansado, que depois de enfrentar o Vasco só vai jogar no outro sábado contra o Bangu. Ou seja, está fazendo testes, está treinando, está se preparando, tranquilão. E o Vasco lutando pela sobrevivência em outra competição. O técnico Zé Ricardo obrigatoriamente vai ter que avaliar a condição dos seus jogadores para o domingo, possivelmente preservando um ou outro jogador. O caso do Nenê, por exemplo, tem 40 anos, jogador importantíssimo para o Vasco. Vai aguentar esse pique, jogar quarta, domingo, quarta, será? Talvez tenha que abrir mão de um jogador como esse para poder ter competitividade maior no jogo da Copa do Brasil 3 dias depois, lá no interior da Bahia. Então, de fato, é um regulamento muito, muito injusto, que dá benefícios demais a quem já tem o benefício, repito, conquistado em campo, esportivamente, de se classificar para a Copa Libertadores. Mas já não basta a classificação para a Libertadores? Enfim, não consigo entender o porquê desse regulamento e muita gente aceita, acha normal. Acho que ele é muito injusto e dá benefícios demais para os times que conseguem a vaga na Libertadores. Ou seja, você quando fica ali entre os primeiros, você não só vai para a Libertadores, como você pega um atalho na Copa do Brasil, um atalho enorme. E os outros têm que ficar se matando. Eu acho que isso esportivamente não faz muito sentido. E repito, gerando impacto até em outras competições, como é o caso do Campeonato Estadual. Né? Você vai ter um Vasco mais enfraquecido do que nunca no domingo. Né? E talvez até com algumas reservas por conta do jogo da quarta-feira. Se com os titulares o Vasco hoje é um time que não consegue demonstrar muita força, um time que precisa de muitas mudanças, reforços e progressos, imagina num cenário como esse jogando contra o Flamengo, um time muito forte, num momento bem diferente da sua história, com um elenco poderoso, enquanto o Vasco está na Série B, continua na Série B e agora tenta sair desse buraco aí com a Sociedade Anônima do Futebol, mas ainda com muitas dificuldades.